E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Universidade da Química e esse vídeo vai ser uma espécie de vlog, eu vou falar um pouco aqui com vocês. Talvez eu fale um bocado, se você não tiver paciência, por exemplo, não quiser me ouvir, pode sair do vídeo, não há problema nenhum. Mas se você ficar nesse vídeo é porque você quer saber minha opinião a respeito de alguns assuntos, nesse caso específico, assuntos relacionados a como nós devemos receber notícias relacionadas a essa pandemia com o coronavírus. Ou seja, você recebeu uma notícia no seu WhatsApp, principalmente essa notícia com algumas informações científicas, como que você deveria se comportar, ou pelo menos, na minha opinião, qual deveria ser o seu comportamento. Há alguns dias atrás eu gravei um vídeo criticando uma notícia que foi disseminada pelo WhatsApp sobre o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina como uma possível cura para a pandemia, né, para a atividade do coronavírus. O vídeo ele acabou tendo um pouco mais de visualizações, teve bem mais visualizações do que normalmente os meus vídeos têm aqui. É um tipo de vídeo que fura a bolha, ou seja, vai além do público que normalmente acompanha a Universidade da Química, pessoas que me conhecem há anos, que acompanham o meu trabalho. E muitas pessoas ou não entenderam, ou interpretaram mal, enfim, deram a entender que, por exemplo, eu estava torcendo contra a cura para o coronavírus, ou então que eu não estava ajudando fazendo isso, estava apenas criticando. Enfim, eu recebi algumas críticas, a partir de um determinado ponto eu parei de ler os comentários porque simplesmente não faziam sentido, eram pessoas extremamente apaixonadas que não conseguiram entender a essência do vídeo em si. Claro que estamos vivendo num período muito complicado. Nunca vimos nada parecido com isso na nossa escala de vida. Muitas pessoas estão muito angustiadas e, obviamente, se você recebe uma mensagem positiva falando sobre o avanço contra o coronavírus, você acaba ficando feliz com isso, é natural. Só que a gente precisa tomar cuidado. Por exemplo, o caso lá da cloroquina e da hidroxicloroquina fez com que pessoas fossem à farmácia, comprassem esse remédio sem nenhuma prudência e de repente até mesmo se automedicassem. Se vocês fizerem qualquer busca na internet, qualquer lugar que, por exemplo, está usando a hidroxicloroquina como tratamento para pessoas que já estão contaminadas com o coronavírus, todos eles pedem prudência e todos eles repudiam o fato de você simplesmente chegar lá, comprar e usar devido a seus efeitos colaterais, dentre outras coisas. O próprio ministro da Saúde, Mandetta, de uma maneira extremamente responsável, nesses dias, ele, enfim, deu uma entrevista falando exatamente sobre a cloroquina. Falou, olha, se for usado, será usado nos hospitais, será usado com pacientes que já estão contaminados. E não simplesmente você comprar e usar. E a pior parte, né, e no vídeo eu chamei a atenção disso, é que ao fazer isso a pessoa acaba prejudicando outras, assim, e sem justificativa alguma, pelo menos não no momento. E nesses dias eu recebi uma outra notícia bem interessante, o título bem bacana, vou deixar o link aqui embaixo, do Estado de Minas Internacional. Covid-19, cientistas identificam um ponto fraco do novo coronavírus. É óbvio, essa é uma notícia muito bacana, muito legal, gera esperança, né? Produz esperança, e a gente pensa aqui que de fato encontramos um ponto fraco contra esse vírus. Bom, o assunto ele fala sobretudo de uma pesquisa que foi divulgada na Science, que é uma outra revista de renome, assim como a Nature. O artigo também é livre, você pode ler, e essencialmente, tentar resumir aqui a essência do artigo, quando você tem o coronavírus e qualquer outro vírus, ele tem todo um mecanismo ali de controle da célula e de replicação. Então, você tem que a célula, o vírus é uma espécie de parasita, ele se associa à célula. Essa forma de associação pode ser diferente, mas de alguma forma ele toma o controle da maquinaria celular. Ele utiliza a célula, né, toda a sua estrutura, para trabalhar para ele. Então ele começa ali a fazer várias cópias dele e acabar destruindo essa célula. Essas inúmeras cópias, então, acabam atacando outras células e, com isso, ele acaba tomando conta do nosso corpo.
E existe todo um mecanismo para isso, cada vírus tem o seu mecanismo próprio. No caso do coronavírus, nós temos um vírus de RNA, temos vírus de DNA, por exemplo, mas no coronavírus ele injeta o RNA na célula. Esse RNA geralmente fica no citoplasma da célula e ali ele começa então a tomar conta da célula. Muito bem. O artigo ele propõe um inibidor, não exatamente para todo o vírus, mas para uma estrutura fundamental na replicação do vírus, que é uma protease, uma enzima bem específica. Ele dá o nome de, identifica na verdade como sendo 3L protease. Essa enzima seria fundamental para o processo de replicação. Então eles desenvolveram um inibidor, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele chama de 3B, deve aparecer a imagem aí. Esse inibidor 3B, ele é bem interessante, ele tem algumas características dele que do ponto de vista químico são legais. Então assim, parte do que eu quero falar nesse vídeo é como o conhecimento de química é importante. Você, aluno de química, lembrando que esse canal é voltado principalmente para esse público, como que você consegue identificar algumas coisas que você aprendeu às vezes no ensino médio, mas principalmente na graduação, em uma situação como essas. Então, esse daqui, a estrutura que vai aparecer para vocês aí, é a estrutura do composto 3B. Vocês podem ver que ele está marcado em alguns lugares, entre parênteses, com S, S, S. Isso diz respeito à estereoquímica desse composto. Então, a gente sabe, por exemplo, se um determinado carbono tem uma estereoquímica específica. E para quem não entende muito, essencialmente é dizer que um grupo está voltado para um lado ou voltado para o outro. Isso às vezes não tem muita importância, mas do ponto de vista biológico tem muita importância sim. Porque essa molécula que atua como inibidor, ela tem que encaixar, ela tem que interagir como se fosse realmente um encaixe juntamente com uma determinada enzima, com uma determinada proteína, nesse caso a protease 3CL. Então é necessário sim que ele tenha ali grupos apontando para posições específicas. Se você for olhar bem a estrutura, nós temos vários grupos funcionais. Os autores fizeram a síntese de vários compostos, alguns compostos eles já conheciam o seu, a sua forma de atuação. Ele classifica nesse grupo de compostos de alfa-cetoamidas. Isso porque tem grupos cetona, tem grupos amida. Aqui nós temos um grupo bem especial que é o chamado grupo piridona. Ele é fundamental para esse tipo de interação. Bom, e como que seria a interação? Eles mostram também numa outra imagem. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. Galera, assim, se você está achando que eu estou falando muito de maneira desnecessária, porque não vai logo ao ponto, como eu falei, a ideia é muito mais um bate-papo e vou discutir um pouco a ideia também do artigo. Vamos lá. A forma como ele interage é mostrado nessa imagem. Geralmente a gente não entende muita coisa, mas essa estrutura aí, com essas linhas azuis, por exemplo, seria a estrutura do inibidor. Então ela está dentro do que seria a estrutura da enzima, da protease. Tem uns pontos aí, uns tracejados, exatamente as interações presentes entre o inibidor e alguns grupos de aminoácidos presentes nessa enzima, nessa proteína. Isso se dá através de interações intermoleculares. Assunto estudado, por exemplo, no ensino médio. Tem aula aqui na Universidade da Química sobre isso. Então, na hora de projetar esse inibidor, ali o pesquisador ele pensou em adicionar um grupo específico para ter um certo tipo de interação, para fazer com que essa interação seja mais ou menos efetiva. E aí, simplesmente, nós temos essa molécula de inibidor interagindo com essa enzima e os autores julgaram de uma maneira bem coerente. Então, com isso, eles acabaram montando o que seria um inibidor para essa proteína, que é fundamental para o processo de replicação celular, replicação viral, no caso. Então, se eles conseguissem inativar essa proteína, essa enzima, eles conseguiriam inativar o processo de replicação. Mais um ponto importante aqui. Eles só conseguiram projetar isso ou entender como isso funcionava porque eles já tinham, nós já temos divulgado. E outra coisa, eles só conseguiram projetar isso de uma maneira mais adequada, só conseguiram montar essa molécula, pensar nessa molécula, porque nós já temos divulgado a estrutura cristalina do coronavírus. Então, assim, ter informações sobre a estrutura cristalina, obtida nesse caso por difração de raio-x, é extremamente importante.
Você, aluno de Química, talvez você já tenha ouvido bem vagamente a técnica chamada difração de raio-x, mas você talvez não tenha a noção de quão importante é essa técnica. Eu, em 2005, se eu não me engano, eu participei do simpósio de inauguração do Laboratório de Difração de Raio-X da UF. Se eu não me engano, foi em 2005. E nesse simpósio, vários pesquisadores falaram sobre a importância de um difratômetro de raio-x e de se ter informações sobre a estrutura cristalina. Eu, embora não tenha conhecimento avançado nessa área, agora estou vendo um exemplo de como isso de fato é importante. Então, para quem trabalha com síntese de fármacos, ter conhecimento da estrutura cristalina da célula onde aquele fármaco vai atuar é fundamental. Por que eu estou falando isso? Para mostrar que o seu conhecimento em química é importante. É importante para você entender pelo menos como as coisas funcionam. No próprio artigo fala sobre atividade catalítica. Atividade catalítica é algo que a gente estuda, por exemplo, em cinética química. Então, são muitos termos que nós estudamos ao longo do curso de Química que nos permite, por exemplo, ler esse artigo e entender um pouco. Talvez não a totalidade, mas entender pelo menos alguns termos. Mas aí, será que nós temos realmente uma nova arma para atacar um ponto fraco do novo coronavírus? A priori, sim, no sentido de que conseguiram montar ali uma molécula que tem sim uma atividade muito boa contra o coronavírus. Ela conseguia impedir o processo de replicação. A própria forma dela ser aplicada é bem interessante, porque é inalável, né? Então, eles fizeram o teste em ratinhos, né? Não foram em humanos. Fizeram o teste em ratos, os ratinhos respiraram isso, né? E bacana porque é um processo muito mais rápido. Vai direto, por exemplo, no aparelho respiratório, que é onde esse vírus ataca. Então, tivemos um novo avanço? Tivemos. Isso vai ser transformado num fármaco, vai ser distribuído para as pessoas? Vai levar um tempo ainda. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou chamando a atenção? A partir de agora, nós teremos inúmeros artigos voltados exatamente para possíveis cura contra o coronavírus. Assim, os maiores cientistas do mundo, os maiores pesquisadores do mundo, dos maiores laboratórios do mundo, todos eles estão trabalhando para tentar encontrar uma cura para o coronavírus, ou uma vacina para o coronavírus. Enfim, os principais laboratórios do mundo estão trabalhando com esse intuito. A quantidade de publicação e de publicação relevante que nós vamos ter nesse respeito é enorme. Assim, vai sair muita coisa na Nature, vai sair muita coisa na Science. A cada uma dessas publicações nós temos um novo avanço no conhecimento, mais uma luz é lançada. Um tempo atrás foi publicado um artigo, por exemplo, sobre o papel de uma proteína específica humana que serviria ali de uma espécie de fechadura para a entrada do coronavírus. Então, a cada passo, né, a cada publicação dessas, nós temos mais uma informação e que nos ajuda a chegar mais perto desse fármaco, dessa cura, dessa vacina. Só que, às vezes, isso acaba sendo divulgado de uma maneira, talvez não muito adequada. E, mais uma vez, eu entendo muito bem, está todo mundo desesperado, a gente só escuta notícia ruim, e ter uma notícia boa dessas é legal, é bacana. Só que a gente tem que tomar muito cuidado sobre o que está sendo de fato divulgado. Será que realmente é uma cura? Como eu falei, no caso lá da cloroquina, mesmo tendo resultados positivos, essa divulgação, a forma como foi divulgado, levou, por exemplo, ao prejuízo de inúmeras pessoas que sofrem de lúpus, que estão com malária, artrite reumatoide e fazem uso contínuo desses medicamentos. Então, se você receber uma notícia como essa, tente checar se realmente isso faz sentido. Se você não tem conhecimento suficiente para avaliar, manda mensagem para alguém que você acha que tenha. Se você for aluno, por exemplo, talvez tenha um contato de algum professor seu, manda para ele, pergunta lá se aquilo faz sentido ou não, só para você ter uma ideia de realmente como está acontecendo. Lembrando, a partir de agora, nós teremos inúmeras notícias dessas sendo publicadas e, obviamente, vários jornais, várias revistas vão pegar um recorte disso e vão publicar. Eu estou criticando isso? Não estou criticando. Pelo contrário, isso tem que ser divulgado. Eu estou fazendo simplesmente um apelo para que você tome cuidado e não acabe divulgando isso de uma maneira que pode gerar algumas consequências. Foi o caso da cloroquina, mas, por exemplo, vamos supor que saia um estudo sobre um medicamento que já existe. Nesse caso, essas moléculas alfa-cetoamidas, elas estão sendo sintetizadas agora, né? Mas vamos supor que saia um estudo sobre um fármaco, sobre um remédio que já existe.
pode ser que tenha uma busca desesperada desse medicamento, sem talvez ter um estudo adequado, sem saber os efeitos adequados e prejudicando pessoas que dependem desse fármaco. Então, pessoal, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Lembrando que o objetivo dele é mostrar esse artigo, mas muito além do que ser uma nova molécula contra um ponto fraco do coronavírus, é mostrar para você como o seu conhecimento de química é importante, ele é legal. Você consegue entender um pouco como essas coisas funcionam. E segundo, é avisá-los que daqui para frente nós teremos inúmeras boas notícias, mas talvez essas boas notícias não sejam exatamente a cura. Mas com certeza é um passo além para o nosso entendimento de como isso funciona. E diferentemente do que muitos comentaram no outro vídeo, dando a entender que, por exemplo, estou torcendo contra, só estou criticando, não, pelo contrário. Tomara que de fato a cloroquina, a hidroxicloroquina tenham efeitos realmente benéficos, comprovados, e que possa ser administrado de uma maneira responsável. Ou que qualquer outro fármaco, ou qualquer uma outra coisa que seja desenvolvida. Eu desejo, assim como todo mundo, que isso passe logo. E da minha parte, eu tento fazer o melhor, que é informando, que é divulgando através aqui do meu canal. Bom, pessoal, mais uma vez faço apelo, fique em casa. Se você não tem necessidade de sair, se tem possibilidade de trabalhar em casa, fique em casa. Se você é aluno, está em casa, estude. Aqui na Universidade da Química, por exemplo, tem inúmeras aulas de química. Você pode assistir todas essas aulas, aprender. Ao longo da semana eu publico vários vídeos, não apenas aqui na Universidade da Química, tem inúmeros vídeos aqui na internet, no YouTube, para que você aprenda. Ou você pode pegar seu livro e ler. Enfim, aproveite esse tempo, estude. Então aproveite esse tempo, estude. Ou se não quiser estudar, liga o Netflix, vai ver filme, vai ver série. Mas, de qualquer forma, evite ao máximo sair. É importante que a gente fique em casa, saia apenas se tiver necessidade. Tá certo? Bom, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse vídeo. E se vocês não gostaram do vídeo, pode dar o seu dislike, pode deixar aqui os comentários se vocês não concordam. Eu só peço que sejam respeitosos, que sejam educados. Sabe? Eu não estou torcendo contra o desenvolvimento tecnológico ou estou a favor do coronavírus. Não é isso. Se você for desrespeitoso, mal educado, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer aqui na Universidade da Química, eu vou bloqueá-lo, porque também não estou aqui para ficar lendo ofensas à toa. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.